Os votos da eleição presidencial norte-americana não foram totalmente contabilizados ainda, nesta quarta-feira de manhã, e talvez leve dias até que sejam, porque milhões foram enviados antecipadamente pelo correio, como permite a legislação. Mesmo assim, o presidente Donald Trump declarou-se vencedor, ameaçou a legitimidade dos votos por correio, acusou fraude e disse que vai à Suprema Corte, onde tem maioria, para que a contagem seja interrompida. E ao tentar invalidar os votos, golpeia de forma letal a democracia norte-americana. Na manhã dessa quarta-feira, no início da manhã dessa quarta, no horário de Brasília, Trump estava à frente na contagem de votos em estados como Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, estados decisivos que se alinham tanto a democratas quanto a republicanos, dependendo da eleição, e a Geórgia, mas com a eleição ainda em aberto. O voto enviado pelo correio, prática incentivada por Joe Biden por conta da pandemia, seu adversário Joe Biden, pode mudar o cenário. Grandes cidades como Detroit e Michigan, por exemplo, são consideradas fortalezas democratas, e ainda tem votos a despejar, votos que foram enviados antecipadamente. Trump sabe disso e quer que a votação se encerre enquanto está na frente. Aspas, uma declaração do presidente norte-americano. Nós vamos à Suprema Corte, queremos que todos os votos parem, não queremos que os votos sejam encontrados até as 4 da manhã. É um momento triste. E ainda completou. Isso é uma enorme fraude, é uma vergonha para o nosso país. Francamente, nós ganhamos esta eleição. Independente de quem ganhe, deve ser uma vitória apertada dentro do bizarro sistema eleitoral norte-americano, forjado, aliás, no século XIX, para garantir que uma elite de delegados escolhida por Estado decidisse quem seria o iluminado que guiaria a nação, evitando entregar o destino do país ao resultado do voto direto e popular. Mas não há indícios de fraude e tudo transcorreu relativamente sem problemas nos dias que antecederam esta terça-feira. Até acho que é importante explicar, nos Estados Unidos não é que a votação é na terça, nesse dia, mas ela começa semanas antes e termina no dia da eleição. Apesar de previsto e anunciado, a estratégia de ataque de Trump ao sistema eleitoral preocupa pela possibilidade de distúrbios sociais irromperem em um país que segue deflagrado por protestos antirracistas contra uma polícia que mata e por manifestações de supremacistas brancos armados até os dentes. Age dessa forma, seguindo a cartilha utilizada por políticos autoritários que tentam dobrar as instituições às suas necessidades, acusando-as de estarem podres ou de participarem de uma espécie de conspiração contra eles. Bem, considerando-se que eles se apresentam como a única escolha lógica e racional, a derrota é sempre uma jogada do sistema contra a redenção que representam. A situação típica de estados autoritários ou de repúblicas com democracias muito jovens ou já falidas, ou muito jovens e já falidas, já ocorreu recentemente por aqui. Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, afirmou e reafirmou na eleição de 2018 que não reconheceria resultado que não fosse de sua própria eleição. Manteve tal comportamento como presidente. Por exemplo, sem apresentar evidências, afirmou em março deste ano que havia sido eleito no primeiro turno, mas foi roubado. Uma declaração do Bolsonaro. Pelas provas que tenho em mãos, eu vou mostrar brevemente, eu fui eleito no primeiro turno, mas, no meu entender, teve fraude, disse ele. Nunca mostrou nada, repetindo apenas a ladainha vazia, de que a urna eletrônica é sujeita a fraudes, o que é uma tremenda de uma bobagem. Fraude, na verdade, comete o candidato que se nega a reconhecer o resultado das urnas ou tenta impedir que a vontade popular venha a público. Quando isso atinge o país que se apresenta como guardião das democracias, ditaduras e governos autocráticos ao redor do mundo riem diante da hipocrisia e do ridículo. O complexo do pombo enxadrista é usado para descrever o comportamento de algumas pessoas que, sem argumentos fundamentados,
agridem o adversário, tentam colocar a legitimidade da disputa da qual fazem parte em dúvida e abandonam a discussão dizendo que foram eles os vencedores. Ou, em outras palavras, agem como um pombo jogando xadrez. Derruba as peças, defeca no tabuleiro e sai voando cantando vitória. O problema é que, neste caso, o tabuleiro é a cabeça de um país inteiro e talvez do mundo. Qual?